Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e eu tô postando vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o episódio 11. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu já queria te pedir para se inscrever, porque me ajuda muito. De acordo com as minhas estatísticas aqui do YouTube, cerca de 60% das pessoas que assistem aos meus vídeos de This Is Us ainda não são inscritas no canal. Ou seja, por exemplo, o vídeo da semana passada teve mais de 6 mil views e 60% dessas pessoas não são inscritas no canal. Dá quase 4 mil pessoas que assistem os vídeos e ainda não se inscreveram. Então, se essas pessoas se inscrevessem, eu já ia estar com 48 mil inscritos, pertinho dos 50 mil. Então, assim, não custa nada. Pra vocês, realmente não custa nada. É só clicar no botão vermelho e já me ajuda demais. Vocês não têm nem noção do quanto me ajuda. Enfim, bom, nesse episódio eu chorei, mas eu chorei de desespero. Eu acho que o momento em que o Jack desaparece, sai pra andar na rua sozinho, foi desesperador. E acho que na real é que, tipo, a gente sabia que, apesar de acontecer alguma coisa ruim ali, ele ia ficar bem no futuro, porque a gente já viu o personagem no futuro. Ao mesmo tempo, o desespero que eu senti foi uma coisa muito relacionável, assim, eu senti o desespero que essa família estava sentindo. Eu pensei nos meus sobrinhos e no quanto a gente cuida pra eles terem noção de que eles não podem sair sozinhos por aí. E aí adicionar nisso tudo o fato de que o Jack, pequeno, é cego e não enxerga, então é ainda mais desesperador e ainda mais assustador. Foi muito difícil de assistir. Muito, muito, muito difícil. E eu queria começar esse vídeo enaltecendo a atuação do ator que interpreta o Jack pequenininho. Ele entregou tudo. Eu acho que desde o início da temporada eu tô pontuando de vez em quando nesses vídeos que esse ator tinha um talento muito natural, que ele tava incrível na temporada, mas eu acho que principalmente nesse episódio, porque foi um episódio que girou bastante ao redor dele, ele teve muito espaço pra brilhar. Então eu fiquei muito impressionada, muito mesmo. O ator que interpreta o Jack pequeno é o Johnny Kincaid. Eu dei uma pesquisada sobre ele na internet e a mãe dele compartilha bastante foto e momentos mesmo da vida do filho no Instagram. E ele, na verdade, tem albinismo e por conta do albinismo, ele acabou tendo a sua visão prejudicada, então ele enxerga muito pouco, ele tem 3 anos de idade e esse é o primeiro papel dele como ator. Como eu disse, esse é um episódio que gira bastante ao redor desse personagem, que é um personagem cego. E eu achei tão sensível e tão interessante o episódio colocar a perspectiva da visão dele nas cenas. Então, por vezes, a gente tá assistindo o que tá acontecendo, mas a tela fica bastante embaçada e a gente não consegue de fato enxergar. E isso causa na gente uma sensação ainda maior de desespero, porque a gente sabe que aquilo ali é o que o personagem tá enxergando. Então, ajuda a gente a entender o quanto aquilo é difícil, quanto aquilo é perigoso acima de tudo, pensando no que tá acontecendo nesse episódio mesmo. Eu acho que a gente tem uma sequência de abertura do episódio 11 que é belíssima, porque a gente vê algumas cenas já ali do Jack enxergando, ou não enxergando na verdade, né? Ele tá incomodado com os pais que estão brigando. E quando os pais percebem que o Jack tá ali, meio incomodado, meio se movimentando, a Kate e o Toby decidem levar ele pro parque. Porque é sábado e sábado é o dia de ir no parque. E o episódio chama isso, né? Saturday in the Park, que inclusive é uma música da banda Chicago. E é a música que a Kate constrói como paródia pro Jack. Então ela pega essa música e muda a letra dessa música pra criar uma música, pra criar uma letra que ajude o Jack a ser mais independente, a ser mais livre e autônomo, porque assim ele conseguiria prestar atenção na letra e pensar no que ele teria que fazer para chegar sozinho no parque no futuro, quando ele precisasse. E essa é uma técnica muito interessante, muito importante e demonstra o quanto a Kate está realmente trabalhando para construir autonomia e independência no filho dela, que é cego, mas que não precisa que esse problema na sua visão
o incapacite de fazer várias coisas na vida a partir dali e pra sempre. E tem uma cena muito bonita nessa sequência de abertura, que é a família no parque se divertindo e rindo, e as brigas nesse momento ficam de lado. E isso é muito importante pro episódio um pouco mais pra frente. Nesse episódio, a família Pearson tá ali se reunindo para comemorar os 10 anos, o aniversário de 10 anos do casamento do Miguel e da Rebecca. E eles vão comemorar na casa da Kate e do Toby, lá em Los Angeles. O que isso dá de informação pra gente, em termos práticos? Bom, a gente sabe que no ano de 2008, a Tess, filha do Randall, nasceu, e foi nesse ano, por causa disso, que o Miguel e a Rebecca retomaram contato, que eles voltaram a se falar. Então, a gente sabe também que eles casaram no ano de 2011, porque daria 10 anos de aniversário de casamento que estão sendo comemorados no finzinho ali de 2021. Então, eles retomam contato em 2008, passam uns 3 anos ali se reconhecendo, e em 2011 eles se casam. Como eu disse, a família está se reunindo. A gente vê o Kevin, a Kate e o Randall e a Beth, que também viajam do outro lado do país ali para Los Angeles, mas sem as filhas, só os dois. E um detalhe interessante é que a gente também vê nesse episódio flashbacks do aniversário de casamento de 10 anos da Rebecca e do Jack. A Rebecca e o Jack se casam em 1976, eles têm os filhos em 1980, e aí a gente vê em 1986 eles comemorando o aniversário de 10 anos de casamento. Então é um paralelo bem interessante. Os flashbacks desse episódio, eles são importantes mais pra frente na nossa conversa. Eles são importantes por um outro motivo, mas é legal ver essa dinâmica, essa comparação do casamento da Rebecca e do Jack e agora da Rebecca e do Miguel. E eu também queria dizer por agora que a Rebecca bêbada foi tudo pra mim nesse episódio. Eu me diverti muito com ela ao longo do episódio 11. Então, no presente, o clima não tá muito bom, as coisas estão pesadas, o Toby tá estressado, a Kate tá triste, o casamento dos dois está por um fio. E o Toby não aguenta mais o Kevin ali na casa deles, morando com eles e se metendo nos problemas que os dois estão tendo. Por outro lado, a Kate também tá lidando com isso de uma forma complicada. E ao mesmo tempo, ela não quer deixar a Rebecca fazer nada naquele dia, porque é um dia que eles querem preparar para os dois. E a Rebecca tá incomodada por não se sentir útil. Então tudo isso aqui vai fervendo, até que em determinado momento do episódio explode. Mas ao mesmo tempo, o episódio também consegue trazer alguns momentos de leveza e alguns momentos cômicos pra gente, ainda que as coisas estejam muito tensas. Então, quando o Randall chega na casa da Kate, ela desmorona ali com ele e pede pro irmão tirar o Kevin por um tempo ali da casa. E o Randall pergunta: quer que eu tire a Beth também? E a Kate responde: não, pelo amor de Deus, ela é a pessoa menos estressante nessa família. Tira o Kevin tá me estressando, mas a Beth, coitada, é a pessoa mais normal que temos na família Pearson, com certeza. Outra coisa que me fez perder tudo foi a boneca que o Miguel e a Rebecca têm ali como uma tradição na cultura do Miguel. Mas apesar desses momentos, o clima vai piorando e ele piora significativamente quando o vazamento, a infiltração que está acontecendo ali na casa da Kate e do Toby dá as caras. Então a gente já tinha visto na temporada passada que tinha uma infiltração, que tinha um vazamento acontecendo na casa da Kate e do Toby. E isso já tinha sido um problema entre a Kate e o Toby, porque a Kate ficava falando pro Toby resolver isso, chamar o encanador, e ele não queria fazer isso porque ele estava desempregado na época. Então eles estavam com pouco dinheiro. E ele disse que ele ia resolver, mas aparentemente não deu certo. Então, agora, um ano depois, isso é um problema. O vazamento tá bem intenso, o teto tá quase caindo, tem água também saindo do teto, então a coisa tá complicada. Enquanto isso tá acontecendo, o Kevin e o Randall também estão dirigindo e vão até a casa da Madison para buscar os gêmeos, mas eles chegam cedo, a Madison tá saindo pra aula de música com os gêmeos, enfim. E nesse momento o Kevin descobre que o Elijah tá prestes a pedir a Madison em casamento, tá
pretendendo pedir a Madison em casamento. E isso incomoda o Kevin mais do que deveria. Isso me deixou estressada, ainda bem que o Randall tava lá, segurando o irmão, impedindo o irmão de fazer mais uma besteira, de fazer algo por impulso, porque eu tô um pouco exausta dessa dinâmica do Kevin. Pelo amor de Deus, meu filho, se decida, supera, sei lá, entendeu? Já deu. Enquanto isso, na casa da Kate e do Toby, mais tensão tá acontecendo entre os dois. Tem uma cena muito perfeita e muito importante da Rebecca pegando o Jack e indo colocar o sapato no Jack para que ele possa ficar ali fora no quintal brincando com o Toby. E essa cena ela é perfeita porque, de novo, o ator que faz o Jack tá surreal, ele entrega muito nessa cena, muito talento, eu fiquei assim, impressionadíssima. E é uma cena importante porque é por causa dessa conversa com a Rebecca, enquanto ela troca o sapato do neto, que mais tarde a Rebecca consegue encontrar o Jack e descobrir onde ele tinha ido. Um pedaço do gesso do teto então desmorona no quarto da Kate e do Toby, tudo vira uma confusão ainda maior e no meio disso 2 erros são cometidos. O Toby coloca o Jack no quarto dele, mas não tranca o portãozinho, coisa que a Kate passa o episódio inteiro antes disso falando pra ele que ele precisa aprender a fazer direito. E 2, a Kate recebe o encanador ali na casa e não tranca a porta, só encosta. E como ela ensinou o Jack a abrir a maçaneta, a girar a maçaneta, o Jack consegue sair de casa com facilidade. E esses 2 erros exemplificam muito bem os problemas que a Kate e o Toby estão tendo nesse momento. Então, de um lado, a Kate diz que o Toby nunca está presente, então ele não sabe com naturalidade como funcionam as dinâmicas da casa. Por outro lado, o Toby está sempre dizendo para Kate que ela dá liberdade demais, autonomia demais, independência demais pro Jack, o que não é de fato um problema, porque é importante que ela faça isso pelo filho, mas é algo que o Toby tá ali sempre pontuando. Então o Jack sai de casa e vai pro parque sozinho. E todo mundo fica desesperado atrás dele. E nesse momento o episódio conseguiu traduzir muito bem esse desespero e tudo que estava acontecendo. É a Rebecca quem percebe que o Jack foi pro parque por conta da cena em que ela troca os sapatos dele. Então tá aí a importância dessa cena anterior, que é uma cena muito bonita, muito significativa, onde o Jack também diz que tá triste porque os pais estão sempre brigando e onde ele revela algumas coisas que depois são úteis pra Rebecca pensar onde o neto poderia estar. Mas antes da Rebecca chegar até ele tá correndo, brincando, ele cai e se machuca. Ele ganha a cicatriz que a gente já tinha visto mais cedo nessa temporada. Ou seja, apesar de ter ficado subentendido que tinha sido a churrasqueira, o grill, que teria causado a cicatriz, não foi isso. A cicatriz foi simplesmente causada no dia em que a churrasqueira, o grill, estava sendo usado pela primeira vez. É a Rebecca que encontra o Jack, e isso é interessante porque no começo da temporada a Rebecca ouviu da Kate que ela e o Toby não queriam que a Rebecca ficasse sozinha com os netos, porque eles estavam preocupados com a saúde dela. E assim, essa preocupação é super válida, eu não acho que a Kate e o Toby estavam errados em determinar isso. Mas é interessante agora ser a Rebecca quem consegue encontrar o neto e ajudar o neto nesse momento complicado ali pra família. Depois, então, que tudo é resolvido, o Jack é encontrado, ele vai pro hospital, todo mundo volta pra casa, a gente vê uma cena muito difícil e muito bonita da Kate e do Toby brigando. Muitas coisas são ditas ali, mas eu acho que o foco principal desse momento é a Kate dizendo pro Toby que tudo o que ele enxerga são as limitações do filho e o Toby dizendo pra Kate que ela não enxerga limitação nenhuma. Essa não é uma briga nova dos dois e só somatiza com toda a dinâmica do relacionamento à distância que já tava ali prestes a explodir. E a Kate joga uma coisa na cara do Toby que é bastante importante. Ela diz pro marido que ele não aceita a deficiência do Jack, que quando ele nasceu, o Toby estava mais preocupado em descobrir um jeito de curar o filho do que de fato de amá-lo, de cuidar dele, de, enfim, estar por perto.
E isso é uma coisa que estava entalada na garganta da Kate há muito tempo. Eu acho que ficou claro pra gente, anteriormente na série, esse momento, né? O quanto foi difícil o nascimento do Jack. Porque a verdade é que os problemas da Kate e do Toby não começaram agora. Não começaram nessa temporada. Eles foram intensificados nessa temporada. Os problemas deles começaram quando o Jack nasceu. Porque o Toby ficou muito abalado com o fato de que o filho era cego e, inclusive, não sabia como lidar com o filho nos momentos iniciais da vida dele. E deixou a Kate resolvendo as coisas sozinha. Depois, o relacionamento dos dois melhorou, mas ele volta a piorar agora, mas não é simplesmente pelo fato do que está acontecendo nesse momento. Traz uma bagagem que não tinha sido 100% resolvida antes pelos dois. Enquanto essa briga tá ali acontecendo no jardim, o Randall e o Kevin chegam. E eles chegam protegendo a Kate, se colocando do lado dela. E o episódio traça um paralelo muito legal com o flashback que está sendo mostrado pra gente. Então, no passado, a gente vê a Kate, o Kevin e o Randall em casa com uma babá, enquanto o Jack e a Rebecca saíram pra comemorar o aniversário de casamento deles. E a babá tá sendo má com a Kate, tá sendo chata com a Kate, e eles prendem a babá no banheiro. Então, quando os pais voltam e o Jack tá tendo uma conversa muito séria com os filhos, o Kevin e o Randall têm a seguinte postura. Por que que a gente fez foi errado? A gente fez o que a gente fez pra proteger a nossa irmã. Ela é nossa irmã, então é claro que a gente vai protegê-la. E isso é muito importante porque a partir dali, e a Rebecca também no passado percebe isso, a partir desse momento, essa sempre foi a dinâmica deles. Apesar dos apesares, os três estavam sempre ali se protegendo. E o Kevin e o Randall estavam sempre prontos para proteger a Kate também. E isso é ainda muito forte no presente, ainda que ela seja uma mulher adulta, casada, independente. Os irmãos estão ali do lado dela, protegendo-a. E é claro que o Toby se incomoda com isso, porque os agregados da família sempre reclamaram disso, de como é a família Pearson contra o mundo. E os agregados nem sempre são incluídos nessa dinâmica mesmo, né? Então, isso também afeta o Toby de uma forma negativa nesse momento. E a gente também vê depois uma cena muito, muito, muito tocante da Kate conversando com os irmãos, em que ela diz que o médico perguntou pro Jack por que ele tinha ido pro parque sozinho. E o Jack disse que ele queria muito ir pro parque porque era o lugar onde os pais dele estavam felizes, eram felizes. Fazendo uma conexão muito forte com a cena de abertura do episódio, que já era muito bonita por si só e que ganha um peso ainda maior nesse momento. E a Kate também disse que ela não acha que ela e o Toby vão conseguir se resolver e sobreviver a tudo isso. O que, de novo, é mais uma prova de que o casamento da Kate e do Toby está desmoronando e está cada vez mais próximo do fim. E isso vai ficar ainda mais evidente no próximo episódio. Mas antes da gente falar sobre o próximo episódio, eu quero só pontuar a conversa que o Kevin tem com a Madison mais pro final do episódio 11. Então, o Kevin vai lá pra casa dela, vê os gêmeos e tudo mais, e a Madison comenta que acha que o Elijah vai pedir ela em casamento. Ela não sabe que o Kevin já sabe que isso é verdade, né? E ela diz que ela tá animada com isso, porque ela realmente ama o Elijah. E os dois têm uma conversa muito bonita ali. O Kevin tá preocupado porque a Madison ainda é o contato de emergência dele, mas ela não deveria mais ser. E a Madison diz pra ele que ela vai continuar sendo o contato de emergência dele pelo tempo que ele precisar, porque ela é a mãe do filho dele. Então a conexão que os dois têm não vai acabar, não vai desaparecer. Um sempre vai ser importante na vida do outro. Isso não é dito, mas é subentendido, né? Mas apesar disso, a história dos dois, romântica, precisa de um ponto final. Toda hora nessa temporada, todo episódio nessa temporada, parece que acontece alguma coisa que deixa claro que realmente é o ponto final pro Kevin e pra Madison. E aí vem um outro acontecimento que prova que não era exatamente o ponto final, que talvez a série ainda esteja prolongando isso. E eu tô um pouco exausta. De novo, essa conversa deles me pareceu o ponto final. Mas isso já aconteceu tantas vezes nos episódios anteriores que eu também não sei se é. Mas espero que seja, porque não dá pra você ficar patinando. Ou vai ou racha, entendeu? Ou coloca os dois como um casal, ou não coloca. Nessa altura do campeonato já deu, já.
de ficar nesse chove não molha, de ficar em cima do muro. Uma outra coisa que eu queria destacar rapidinho é o momento em que a Rebecca abraça o Kevin no hospital e diz pro Kevin no ouvido dele, olha, preenche esse formulário porque eu não tô conseguindo lembrar das informações do Jack. É mais um sinal, ainda que pequeno, de que a doença da Rebecca está, sim, se agravando. Bom, vamos falar então sobre o próximo episódio. O próximo episódio é o 100º episódio da série e tem uma tradição nos Estados Unidos de que os episódios 100 de cada série são uma grande comemoração. Então são episódios especiais de alguma forma. O próximo episódio ele vai se chamar Katobe, que é o nome do chip da Kate e do Toby. Então vai ser um episódio que vai girar ao redor dos dois. E de acordo com a promo, eu acho que a gente pode esperar um episódio muito emocionante, muito difícil e que vai mexer com a gente de verdade. E eu tenho uma teoria de que esse episódio, o 12 e também o 13 e o 14, vão misturar muito o presente com o futuro próximo. Por que eu tenho essa teoria? Tem um momento na promo do episódio 12 em que a Kate tá narrando e ela fala: eu era casada com um homem maravilhoso, nós nos amávamos muito e mesmo assim não foi suficiente. Ela fala sobre o casamento dela com o Toby no passado. Então eu acho que a gente vai ver uma passagem de tempo ali que não vai ser muito grande, mas que vai ser importante. Além disso, os títulos dos episódios 13 e 14 me chamaram a atenção. Então o episódio 13 se chama Dia do Casamento. E o episódio 14 se chama Noite Anterior ao Casamento. E eu fiquei pensando que talvez esse casamento ali seja o casamento da Kate com o Philip, que a gente sabe que vai acontecer. Então eu tô com essa teoria muito forte de que os próximos 3 episódios vão misturar bastante o presente com o futuro próximo. Não o futuro lá na frente, mas um futuro ali que precisa ser mostrado logo pra gente. Vamos encerrar então esse vídeo fazendo um SOS This Is Us rapidinho? A Daniela perguntou: Mari, você falou sobre o nome dos episódios em um vídeo seu. Onde eu encontro essa lista com o nome dos episódios? Eu vou falar aqui pra você, Daniela. Então, como eu já disse, a gente tem o próximo episódio sendo o Katobe, depois o 13 é Dia do Casamento, o 14 é a noite anterior ao casamento, como eu acabei de dizer, e o 15 se chama Miguel e vai ser o episódio que vai girar ao redor do relacionamento da Rebecca e do Miguel. Depois disso, a gente tem 3 outros episódios, mas a gente ainda não sabe o título desses 3 últimos episódios da série. A Aline perguntou: fiquei com dúvidas sobre a faculdade do Randall. A Rebecca fala que ele não fez o que ele queria pra ficar com ela, mas quem ficou morando com ela foi a Kate. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas teve um episódio de This Is Us em que o Jack levou o Randall pra conhecer uma faculdade que era a faculdade que ele queria estudar, que era a Howard University. E é uma faculdade que fica a 4 horas de distância ali de Pittsburgh, que é onde eles moravam na época, né? E essa é uma faculdade que culturalmente é ocupada por pessoas negras. É uma faculdade que tradicionalmente tem como alunos pessoas negras na sua maioria. Então, o Randall queria muito ir pra ali porque ele estava num processo de descobrir mesmo as suas origens, a sua identidade, de se reconhecer como um homem negro. Então era muito importante pra ele estudar ali. Mas por conta da morte do Jack, ele decidiu estudar na Carnegie Mellon University, se eu não me engano, que é uma faculdade local. Apesar da Kate ter morado em casa com a Rebecca, o Randall foi para uma faculdade ali na cidade. Ele morava no campus, mas isso fazia com que ele sempre pudesse voltar para casa, porque era uma faculdade muito perto de casa. Por último, a Ju Ribeiro perguntou: onde foi parar o cachorrinho que a Kate adotou? Não vi o fim dele, só pararam de mostrá-lo. Pois é, Ju, foi completamente esquecido no churrasco. O áudio, que é o cachorrinho que a Kate e o Toby tinham adotado, simplesmente parou de ser mostrado na série. E isso ficou muito claro nesse episódio, né? Porque é um episódio que é o tempo todo mostrado na casa da Kate e do Toby e o cachorrinho não deu sinal. Ninguém mencionou ele, não sabemos onde ele está. Essas eram as perguntas que eu tinha separado pra hoje.
Se vocês tiverem outras dúvidas e perguntas, mandem aqui nos comentários desse vídeo. Se eu ainda não respondi, mandem de novo as perguntas de vocês, porque talvez tenha passado batido. E aí eu vou ficar de olho nos comentários desse vídeo aqui pro SOS This Is Us da semana que vem. Tá bom? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, se inscrevam no canal, por favor. Tô aqui, implorando pra vocês, de verdade, me ajuda demais. Um beijo grande e a gente se vê na próxima semana de novo pra falar sobre o episódio 12.